Deixa eu dar bom dia para Celso Ricardo. Celso, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Pitoli, bom dia a todos aí, prazer estar aí com vocês mais uma vez nesse nosso debate aí, que é muito importante, né? Para levar essa visão, esse conhecimento. Um abraço para o Wellington e para toda a equipe. Obrigado. Ô, Celso, eu me arrisco a dizer que no Brasil hoje não tem ninguém fazendo o que você está fazendo. Porque uma coisa é falar o que o governo quer que seja falado, né? O governo ditar regra, outra coisa é nadar contra a corrente, contando a verdade do que está acontecendo. Então eu enalteço muito o seu trabalho, por isso sempre estou atento. Nós precisamos olhar para o agro e enxergar que 30% do PIB brasileiro passa por seríssimas dificuldades numa luta contra o próprio governo. Governo que demoniza o agro, chama de fascista, enfim. Então, para transformar tudo isso em 30% do PIB do Brasil, demanda muita energia. E para nós aqui na cidade, nós precisamos de informação. Porque como o deputado Zé Medeiros falou aqui há pouco, vai achar que o leite brota da geladeira, a linguiça brota da geladeira. Amigo, tem gente trabalhando para isso. E o Celso traz a informação como você não encontra por aí. Celso, o primeiro tema de hoje, queria falar contigo sobre a suspensão do Brasil pela União Europeia para a exportação de produtos de origem animal. O Bloco Europeu está falando não para a gente, é isso, Celso? Pitoli, a realidade é essa. Claro que existe, né, um contraponto que o Brasil, se tivesse um Ministério da Agricultura técnico, profissional, na figura do próprio ministro, nós teríamos, como é que a gente diz, bala na agulha para confrontar essa ideia dos antibióticos que a Europa criou, né? E colocou em dúvida toda a nossa legislação sanitária. O mundo inteiro está de olho nisso agora, porque qualquer questão de mercado pode agravar muito mais, até porque a Europa é um grande mercado para a carne bovina brasileira. Eu, quando fui gerente e fui diretor de grandes frigoríficos no Brasil, o mercado da Europa era um grande destino porque sempre agregou muito mais valor do que propriamente a China. Claro que nos volumes menores ele pode não se tornar tão atrativo para o marketing político, mas a Europa é um grande cliente. Então ela coloca em xeque toda a nossa legislação sanitária devido a questões que nós até agora, tecnicamente, não apresentamos, né, a realidade para a Europa para comprovar de que o nosso gado é um gado criado a pasto, uma saúde animal perfeita, né? Os nossos controles, né, da porteira para dentro são reais, são verdadeiros, mas existe uma questão, Pitoli, que precisa ficar muito clara aqui. E o que me preocupa é que Brasília tem feito muito pouca menção com relação a isso. Nós sempre trabalhamos, no meio de legislação, com aquele jargão antigo para inglês ver. Nós estamos muito preocupados em mandar documentos para o mundo bonitos, onde o papel aceita tudo, e que confrontam a realidade que nós estamos vivendo no campo. E aí que entra a minha preocupação com os ministros políticos. Eles fazem esse alarde, né, a partir de uma legislação muito pomposa, robusta, mas que quando nós entramos nesse mundo globalizado, nessa geopolítica, onde todos estão produzindo alimentos, porque a preocupação, e eu sou taxativo em dizer que a Terceira Guerra Mundial, ela já começou faz tempo. E ela não está ligada a armas, está ligada à produção de alimentos. Então o Brasil, como produz volume, mas é vulnerável porque aceita tudo e de todos, nós ficamos à mercê de qualquer uma observação que pode gerar um problema maior, a partir até, né, dessa lentidão do Ministério da Agricultura de tentar comprovar o contrário que a Europa diz. Agora, Celso, olhando para esse cenário, a gente não está falando de uma montadora de veículos que vai lá, suspende a produção, uma férias coletivas ali, vamos parar um pouquinho, 15 dias, até arrumar a casa. O boi está no pasto, a lavoura está lá, enfim. Como é que lida numa situação como essa, se eu tinha expectativa de exportar e essa expectativa fica frustrada, Celso? Pitoli, esse é o cenário que mais pressiona o produtor rural. Porque quando nós chegamos analisando uma situação dentro das cadeias produtivas, campo, indústria, logística e mercados, a indústria, de uma certa forma, ela consegue se reestruturar. Porque quando nós falamos de um país que nem o nosso, que exporta commodities, poucas pessoas no Brasil gostam de salientar essa situação.
Quem ganha dinheiro com isso é a indústria e os atravessadores, que são as tradings, né? Que fazem essa ligação. O produtor, quando está com o animal dele pronto, que aí nós temos uma maior oferta de gado, a tendência, além de tudo, é jogar o preço para baixo, né? Da arroba do boi. Mas quando esse boi está pronto, eu não tenho como ficar remando com ele na propriedade rural, porque tem um ciclo. E isso também serve para a agricultura. Chegou a época da colheita, eu tenho que colher e transportar e vender. Então, o cenário ele é totalmente contra o produtor, mas dentro das cadeias produtivas eles oferecem, né, um melhor resultado, principalmente para esse miolo, para a indústria e para os atravessadores. E aí o Brasil, exportando como exporta, criando essa narrativa, parece que está indo tudo muito bem, mas na realidade nós estamos tapando o sol com a peneira e prejudicando demais o grande responsável por essas commodities, que é o produtor rural, Pitoli. Agora, a gente falou da União Europeia. Num outro caminho, ou, aliás, no mesmo sentido, só que em outro continente, a China. China não recua e vem sobretaxa para carne bovina brasileira de 55%. Ô, Celso, pera um pouquinho, não era o Trump com o tarifaço, que era o malvadão, que comprometeria a soberania? Mas o Xi Jinping não é o amigo do Lula, não é o amigão do Brasil, títulos agora em moeda chinesa. Não estou entendendo, né? Eu não ouvi nada nesse sentido, por quê? Porque afeta os interesses, inclusive, desse sistema que aí está, Celso? Exatamente, Pitoli. A China, eu acho que aí eu concordo contigo quando o assunto é China. No Brasil eu tenho sido um dos poucos a trazer a realidade. Realidade que não é parceria comercial, é domínio, né? E a China não é só a carne bovina, Pitoli. A China, por exemplo, né, nós direcionamos mais de 70% da soja brasileira para a China, mais de 50% da carne bovina para a China. Então a China não recua na sobretaxa de 55%, que somado aos 12% vai dar 67% de taxa sobre a carne bovina brasileira. Isso vem, né, numa montanha gigantesca desmoronando, que com certeza afeta o preço da arroba do boi, somada a essa situação da Europa. Mas a China também entra destruindo agora, com um anúncio, né, sobre uma grande empresa, uma mega empresa chinesa, Vitória, chamada Muyuan Foods. Essa empresa quer se instalar no centro-oeste do Brasil, veja bem, bilhões de reais investimentos eles vão fazer para produzir suínos. A China é a maior consumidora de carne suína do mundo. Ela leva a soja brasileira em grão, transforma e faz a ração suína, a ração dos suínos. Essa empresa quer vir produzir suínos sem parceria com o produtor. Ela tem capacidade absurda de produção de suínos. Automaticamente, a gente já faz um infográfico aqui e já vamos saber que o preço do suíno vivo vai despencar e essa empresa, como quem controla a exportação de soja são as grandes empresas chinesas dentro do Brasil, vem uma empresa dessas, fecha contratos, automaticamente ela regula o preço da soja e do milho para os seus interesses, derruba o preço do suíno vivo e aí acaba com o suinocultor brasileiro. Então, suinocultor, bovinocultura de corte e também, como se tudo isso não bastasse, Pitoli, agora, e na realidade eu já tinha anunciado isso alguns meses atrás, a China estuda uma maneira de reduzir o consumo, né, a dependência de soja do mundo. Tá? E a China tem capacidade para isso, eles investem. Então a China está fazendo um movimento para produzir ração para os suínos a partir de uma fermentação de resíduos industriais. Se a China reduzir o que ela previu agora no quinquênio que ela lançou, até 2030, 2026, 2030, que é uma redução de 25%, são milhões de toneladas de soja do Brasil que vão ficar à deriva. E como o Brasil engessou a produção de soja para a China, ou seja, a China entrou nas cadeias produtivas mais importantes para a economia e para o PIB, ela agora regula como quer e quando quer, e o caos ficou todo instalado dentro do Brasil mais uma vez. E como tu falou, né? Eu não vi nem os de direita e nem os de esquerda se manifestar de ir à China se posicionar contra essa sobretaxa e contra esse posicionamento. Até agora, Pitoli, está todo mundo muito calado. Celso, eu vou para um ponto
que acho que eu só vou fazer esse destaque. Você diz que a China está tentando criar uma condição de alimentar o suíno através de resíduos industriais. Então já dá para, não sei se essa carne suína vai ficar lá para consumo próprio, desejo que sim, porque vai saber o que vai ter ali, né, na alimentação desses suínos e vai imaginar a consequência disso para o organismo. Peguei esse ponto, viu, Celso, porque me chamou a atenção. Porque se vão dizer não para a soja brasileira, olhando para o produtor, imagine o caos que vai se instalar, porque vai vender para quem? Se é o maior consumidor, se é o maior comprador, eu vendo para quem? Se eu não tenho para quem vender, preço que desaba, ou seja, a locomotiva do Brasil vai entrar realmente nesse momento caminho para o abismo, graças às políticas de um governo Lula que apoia esse chinês que está aí, o Xi Jinping que está aí, a gente já sabe. Mas eu só fiz o recorte da condição do que será oferecido para o suíno se alimentar, né, e o que pode trazer de consequência para a saúde, viu, Celso? Eu fui num caminho que não é o da economia, mas sim o da saúde, e se ficar lá na China é problema deles, né? Não é problema meu. Mas o produtor rural brasileiro, ele precisa ficar atento, porque já vou vender para quem? Vai ficar com pires na mão, hein, Celso? Vai ficar com um prejuízo tremendo, Pitoli. Como eu disse, a gente engessou para lá, né? E a China hoje tem esse poder. Mesmo que ela lance notícias no mercado, ela consegue abalar a estrutura interna. E mais do que isso, né, Pitoli? A China controla a cadeia produtiva, que é um grande ponto agora para os cenários futuros do mundo, né? Quem produz alimentos. Ela controla e regula dentro do Brasil. E pior, Pitoli, hoje a China, devido à sua importância econômica e operacional, a expansão que ela está tendo no Brasil, ela já praticamente domina o Porto de Santos. Nós temos uma figura, né, de um controlador aduaneiro brasileiro, mas a China, pela importância econômica e operacional, ela dita dentro do Porto de Santos o que ela quer e o que ela não quer. E o que eu fiquei sabendo, Pitoli, é que o governo brasileiro, a partir do Ministério dos Transportes, levou para a China, ou já leva um bom tempo, os interesses da China em investir na malha ferroviária brasileira. Ia tratar desse tema agora com você, Celso. Então eu vou deixar tu começar, porque a China vem se expandindo e nós estamos já perdemos a soberania completa sobre o agronegócio, sobre a exportação, né? Sobre a produção de alimentos e exportação, porque a China leva da porteira até o país asiático hoje, tranquilamente. Não, o que eu ia falar da questão ferroviária, até no chat, o ouvinte nos provocou nesse sentido, aí também já envolve uma questão geopolítica. Por quê? O chinês está vindo para cá, e eu quero ver só como é que vai se posicionar o Supremo Tribunal... Tá me ouvindo, Celso? Celso, me ouve? Pitoli? Oi, tá me ouvindo, Celso? Tô te ouvindo bem. Ok. Viu, Celso? Eu quero ver como vai se posicionar Supremo Tribunal Federal, Ministério do Meio Ambiente com Capo Bianco agora. Eu quero ver como é que vão se posicionar, porque quando a ferrovia é para ajudar o produtor brasileiro, não pode. Uma árvore, pelo amor de Deus, não pode mexer numa árvore. E dane-se o produtor aqui, paga muito caro para transportar. Lembrando que não é para dificultar a vida do caminhoneiro. O caminhoneiro também come o pão que o diabo amassou com esse governo aí, porque não tem infraestrutura, não tem estrada. Então não é ajudar esse e prejudicar aquele, não. Não, é o produtor rural brasileiro prejudicado com Supremo Tribunal Federal, Ministério do Meio Ambiente, no que tange ferrovias. Os China estão chegando aqui agora e vão mandar uma transoceânica, vão mandar uma Atlântico-Pacífico, e não vai ficar pensando você aí, ai que bonitinho, eles vão interligar o Atlântico ao Pacífico. Também tem uma questão geopolítica em função do Canal do Panamá, que a gente precisa olhar. Não é só olhar e falar assim, ai que bom, hein, vão fazer uma ferrovia. Eles vão sair da confusão com os americanos, que comandam o Canal do Panamá, e a gente sabe disso, financiaram aquilo ali tudo, né, para usar do Brasil, da extensão territorial do Brasil, provavelmente Bolívia, Colômbia, não sei por onde eles vão, para chegar no Pacífico. Então, Celso, o buraco é muito mais embaixo, e o Brasil entrando numa confusão com os americanos, nessa história de Canal do Panamá e transoceânica por aqui, hein? Exatamente, Pitoli. E a gente analisando as notícias, poucas pessoas talvez saibam, né? A Ferrogrão, ela foi estudada através do governo do PT para atender a China. Levar grão, soja e milho do Mato Grosso até o Arco Norte, né? Inclusive tem o Porto do Maranhão lá, que é investimento chinês praticamente 100%, para atender a demanda chinesa.
Agora, vejamos o seguinte, o Ministério do Transporte vem tentando, né, buscar esse dinheiro chinês para um investimento na Ferrogrão. Inclusive, os investimentos vão a partir de apresentação lá na China por parte do Ministério do Transporte sobre esse mega investimento, trazendo empresas chinesas com know-how nesse tipo de operação. Ou seja, a China domina o Porto de Santos, a China domina a Ferrogrão e a China controla o sistema produtivo mais, assim, importante, com impacto diretamente na economia. Então, a gente não está se manifestando, nós não estamos nos manifestando com relação a esse cenário, e é por isso que eu cobro até da própria FPA, né, dos nossos políticos de direita do agro. Mas, Celso, tem FPA? Muito forte. Hein, Celso, tem FPA no Brasil? Pitoli, só tem FPA, eu só vejo FPA em termos de instituição. Porque se nós temos a maior bancada, é sinal que nós temos poder de voto. E nós poderíamos estar, de uma certa forma, barrando muitas situações da China que estão quebrando com a nossa economia, que estão acabando com a nossa soberania também. Então, deixar com que a China manipule o setor produtivo e agora o logístico é extremamente preocupante, Pitoli, e num futuro, e agora já pensando pós-eleição, que saia o governo do PT, se nós não tivermos uma estrutura muito bem montada, e aí eu já estou pensando até no próprio Plano Safra, Pitoli, que está totalmente comprometido para o próximo ano, se nós não tivermos uma atuação muito forte, com certeza a oferta de alimentos dentro do Brasil tende a cair de uma maneira muito mais acentuada, viu? Celso, o cenário não é bom. Eu achei que se fosse falar FPA só aparece, você falou, só existe como instituição, né? Eu achei que se fosse falar só aparece em tempo de eleição. Acho que também justificaria, né, Celso? Justificaria completamente. Nos holofotes, a FPA aparece com força, né? Mas para tomar as decisões, Pitoli, eu não entendo o porquê. Eu fiz uma análise dos últimos 10 anos e comparando o que foi feito para a indústria e para os bancos com o que aconteceu para o produtor rural, infelizmente o comparativo é 10-0, entendeu? Então a FPA, se trabalha e foi eleita para trabalhar pelos interesses do produtor, já passou e longe da hora de nós termos, né, propostas e iniciativas que vão ao encontro do interesse dos produtores rurais, situação que a gente não está vendo aí há muitos anos. Celso, eu vou te fazer um convite para a nossa próxima conversa e para os teus temas, embora você já deva estar ligado nisso. Ontem, por ossos do ofício, tá? Nada além de ossos do ofício, eu ouço a Voz do Brasil. Em especial o primeiro trecho, que é o governo federal. Por quê? Porque eles usam da comunicação da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicação, para mentir, criar as narrativas e tal, e que chegue muita gente do campo. Muita gente do campo ouve a Voz do Brasil. Meu pai foi caminhoneiro, a gente atendia, Celso, com polpa cítrica, que é ração, né? Polpa cítrica, fazendas norte do Mato Grosso e tal. Cara, a gente chegava em cada lugar, Água Boa, Serra Dourada, a gente chegava em cada lugar, o que o fazendeiro estava ouvindo? Voz do Brasil. Então, assim, a gente não pode diminuir a importância da comunicação da Voz do Brasil e como ela é utilizada. Segundo, eu ouvi até ontem na Voz do Brasil, eles estão no Spotify, não sei se é EBC ou a Voz do Brasil, mas está no Spotify, para você ouvir a de ontem. Por quê, Celso? Teve uma entrevista do Capo Bianco, que assumiu o lugar da Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente. Está falando de El Ninho, consequências do El Ninho, investimentos em brigadistas, tal, mas no meio disso tudo, sutilmente, ele diz o seguinte: a responsabilidade agora não é só do governo federal, mas é do agricultor. Ou seja, vem mais multa, vem mais pancadaria para cima do agro, e a culpa vai ser do El Ninho, hein? A culpa vai ser do El Ninho. Dá uma olhada nisso, Celção, para a gente conversar depois sobre o tema.